Então, vamos lá? Hoje, a gente vai continuar nosso estudo do fim. A gente vai estudar sobre o fim. A gente já fez 3 ou 4 aulas, se não me engano, foram 4 aulas a respeito do Apocalipse, especificamente. Então, nós vimos já o livro do Apocalipse, né, ou a carta do Apocalipse, como nos dizem, e a gente já chegou a estudar... assim, não dá para dizer que estudou em detalhes, porque o Apocalipse é um livro muitas vezes alegórico, algumas vezes literal, mas é um livro que não tem uma compreensão muito clara, muito exata. É óbvio que tem algumas coisas que são bem óbvias, né, que são bem claras, outras nem tanto. E a gente fez esse estudo em 4 aulas para poder detalhar, para poder entender, para poder aprender. E muita coisa do que a gente viu em Apocalipse, antes de João ter ensinado, antes que João tivesse falado qualquer coisa, ele próprio aprendeu. Né? Ele aprendeu de quem? Do próprio Cristo. Então, aquilo que ele escreve, ele recebe uma revelação, quando ele está lá na caverna, e essa revelação, ela completa a mensagem que Jesus já tinha passado antes. Então, Jesus, quando ele estava andando aqui entre nós, quando ele estava aqui com os apóstolos, ele já colocou vários dos elementos que a gente encontra no Apocalipse. É óbvio que a Bíblia, tendo sido inspirada pelo Espírito Santo, ela não tem uma contradição, ela não tem uma oposição entre uma carta e outra, elas são complementares. Então, a gente vê que a mensagem que Cristo dá a respeito do fim, ela é, como é que eu posso dizer? Ela tem todos os elementos que a gente encontra no Apocalipse. Quando Cristo fala, a gente não entende exatamente o que está dizendo, porque não conhece primeiro esses elementos já ali em Apocalipse. Por isso até que a gente começou o estudo por Apocalipse. Porque agora você vai ver que a hora que eu for ler, e eu pretendo ler, fazer um pouquinho diferente das outras aulas, eu pretendo ler esse texto todo, e aí depois a gente vai pegando ele nos pedacinhos, mas vocês vão ver que a hora que a gente começar a ler o texto, vários dos elementos que Jesus coloca aqui, nessa pregação, estão presentes ali no Apocalipse. O Apocalipse, ele detalha um pouco mais, se eu posso dizer assim. Pronto. Desculpa. Então, Ai. Acho que vou ter que abrir a porta, meu filho chegou. Bem agora, ele podia chegar uns 10 minutinhos antes. Eu vou ter que interromper a gravação. Vocês me dão 2 minutinhos, eu vou lá abrir a porta para ele e eu já venho, tá bom? Ó. Pronto, tudo resolvido, retomando aqui. Então, o que eu estava dizendo aqui, assim, quando a gente vê o texto que Jesus fala sobre o fim, a gente vai ver que muitos dos elementos que ele menciona aqui, a gente tem lá no Apocalipse também. É óbvio, mesma mensagem, mesmo Espírito, mesmo Deus, ele não poderia ser diferente. Né? Então, o que a gente vai ver hoje, eu vou fazer a aula um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou lendo o texto e vou fazendo umas pausas em alguns lugares. Eu gostaria que vocês comentassem naquilo que Jesus falou, naquele ponto específico, como é que a gente vê aquilo no Apocalipse. Acho que a maior parte de vocês aqui, se não todos, estavam nas aulas sobre o Apocalipse, então a gente vai poder fazer essa análise. Tá? Eu estou olhando para o lado aqui toda hora, porque a minha Bíblia está aqui no monitor aqui do lado, tá? Então eu vou ler por aqui. Quem está chegando agora, a gente está falando de Mateus 24, a partir do verso 3. Mateus 24, verso 3. Vamos lá. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores.
Vou dar uma pausa aqui, só para fazer um comentário rápido. O que ele está falando aqui no verso 7? Quando ele fala aqui, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ele está fazendo uma referência a qual passagem ali do Apocalipse? Que elemento no Apocalipse que a gente vê essas coisas acontecendo? Não precisa pegar o verso, o capítulo, nada, mas só lembra. Lá no Apocalipse ele fala sobre guerras e terremoto e tudo mais. Em que situação ele fala isso? O cachorro resolveu latir. Não é o selo? Exatamente. E um dos selos? Ele começa a abrir os selos. Na hora que ele começa a abrir os selos, lembra? Ele primeiro abre os selos, aí dos selos 1 até o selo 4 vem os cavalos, né? E aí dos cavalos, no final, vem o cálice. E ele está falando exatamente dessas coisas. Então, a cada selo que ele vai abrindo, vai acontecendo uma dessas coisas. Só me dá um instantinho, eu vou fechar a porta para o cachorrinho não ficar atrapalhando aqui a aula. Segunda interrupção, espero que seja a última. Vamos lá. Então, Mateus 24, verso 7, ele fala, né? Porquanto, a partir do 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, eu já comentei sobre isso algumas vezes, nas 4 aulas eu falei sobre isso. Né? Então, assim, uma delas eu tratei especificamente desse tema, sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Né? Então, a gente pegar, assim, o jornal, se for assistir lá o Jornal Nacional, CBN, etc., o que você ouve falar? Quais são as notícias que a gente tem lá no Jornal Nacional? A pandemia, número de mortos por causa da doença, guerra na Ucrânia, guerra não sei mais aonde, há um tempo atrás era guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, guerra não sei aonde, guerra em todo lugar, né? Fome na África, e é isso que a gente tem de notícia hoje em dia. Mas é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Né? Então a gente já elaborou sobre isso numa outra aula. Agora, o ponto é o seguinte, me parece que hoje nós estamos vivendo o início das dores. Né? Me parece que. Mas aí, um alerta, e eu já falei também sobre isso, não necessariamente, porque em outras situações ao longo da história aconteceram coisas semelhantes. Então, teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eu já falei sobre isso, não vou ficar gastando muito tempo em cima desse tema. Mas o fato é que, assim, várias vezes a gente pegar a história, a gente consegue encontrar momentos na história em que a gente pode identificar essas coisas acontecendo, agora, inclusive. Então, o fato de estar acontecendo tudo isso agora pode significar o início das dores, mas não necessariamente. Tá? Então, assim, não precisa ficar todo desesperado, o mundo vai acabar porque veio a pandemia, depois veio a guerra, depois veio não sei o quê, depois veio a fome, é o cavalo, é o selo. Essas coisas vão acontecer, mas não necessariamente agora. E a mensagem do Apocalipse, isso eu já falei também, quero deixar bem claro, é uma mensagem otimista. Apesar dela falar do fim, o fim não acaba na guerra e na fome e na destruição. O fim acaba no céu. O fim acaba no novo céu e nova terra. O fim é a nova Jerusalém. O fim é a gente vivendo com Deus. Então, o fim não é a tragédia, a destruição, a desgraça, a punição, o inferno. Não é esse o fim. O fim é o que vem depois disso. Né? E esse fim não vai ter um fim. Esse fim vai ser eterno. A gente tem uma vida eterna com Deus. Tá? Então, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar... Mesmo que isso tudo aconteça, e vai acontecer algum dia, agora ou depois, mesmo que isso tudo aconteça, o que vem pela frente é bom. Ainda que a gente passe por esse terreno de coisas todas, talvez passe, talvez não, aí tem aquela polêmica que a gente tratou na última aula, mas isso tudo é o princípio das dores, como diz aqui no 24:8. Tá? E aí ele fala no 24:9 um verso que, minha humilde opinião, tá? É a base para dizer que cristãos também vão passar pela tribulação. Não digo que todos vão, mas haverão cristãos durante esse período. Porque o que ele diz aqui no 9? Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então aqui ele não está falando de uma pessoa aleatória, ele não está falando de alguém na rua, ele está falando de cristão.
Por quê? A gente vai ser atribulado e nos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui tem um trecho no Apocalipse também que trata dessa perseguição. Vocês lembram qual é? Um pedaço que fala sobre essa perseguição no Apocalipse? Vocês estão tímidos ou esqueceram como é que é? Tá, eu vou lembrar vocês. Vai ter um período em que a gente vai ter um governo mundial por um certo senhor. Esse cara, quem que vai ser? Que vai governar o mundo? Eu vi a boca mexendo, mas eu acho que você disse o anticristo, foi isso? Está correto, exatamente. Então, esse vai ser um período em que, muito possivelmente, do jeito que a gente vê o mundo hoje, muito possivelmente você vai ter uma perseguição muito grande na igreja, uma perseguição muito forte na igreja. Né? Então, quando tiver um governo do anticristo, tudo que acontece de mal no mundo, seja guerra, destruição, fome, peste, qualquer coisa que acontecer ruim, a culpa vai ser do anticristo. Desculpa, o anticristo vai culpar os cristãos. Vai falar, olha, a culpa é do cristão. Porque tem religião, e não é só cristão, tá? Todas as religiões, mas especialmente o cristão. Né? Mas a ideia é a seguinte, por que tem a fome, guerra, destruição? Porque os cristãos são retrógrados, os cristãos são contra a ciência, os cristãos são contra o conhecimento, né? Hoje em dia eu já ouço coisas assim. Meu netinho passando rápido aqui. Oi. Oi. Ó. Conseguiu botar? Eu fui. Bom, chegaram. Então, vai ter um momento em que sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, eu estou lendo no 24:10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem um outro trecho que fala, enganarão a muitos, se possível até os cristãos. Tá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pode ser impressão minha, mas coisas nesse sentido já acontecem hoje. Se quem acompanha internet, ela é considerada hoje em dia um ambiente tóxico. Né? Porque qualquer coisa que você fale, não importa o que você falar, qualquer coisa que você falar na internet, vem alguém te ofender, te xingar, Você fala, eu gosto de banana, viu? O cara fala, por que você não gosta de pera? Você é contra a pera? Você está falando que a pera não é uma boa? Você está falando que a pera mata, que a pera é venenosa? Não, gente, eu só falei que eu gosto de banana. Né? Então, assim, já está acontecendo isso. Já acontece de que a iniquidade se multiplicou e que o amor está se esvaziando. Então, em vez de tratar com amor, falar, que legal, eu gosto também de banana. Não, a pessoa vem para você e fala, mas você é contra a pera, você é contra a maçã, você é um maçã, como é que é? Maçãfóbulo. Maçãfobo. Você é isso, você é aquilo. Gente, eu não falei nada disso, eu falei que eu gosto de banana, sabe? Então, assim, existe a iniquidade, existe uma falta de amor muito grande. A gente vê na notícia da TV também, em todo lugar, pai matando filho, filho matando pai, filha matando pai e mãe, né? O outro jogando a criança da janela. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de notícia hoje em dia? Né? Então, assim, o amor está se esfriando de quase todos. Aquele, porém, no 13, 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Lá em Apocalipse ele fala a mesma coisa. Lá no final de Apocalipse, quase no finalzinho do livro já, ele menciona isso, que vai ter tribulação, que vai ter isso, vai ter aquilo, 20 capítulos falando sobre o que vai acontecer. E no final ele fala assim, mas que aquele que perseverar até o fim, esse habitará comigo. E eu serei seu Deus, e eles me terão por Deus, uma coisa assim, eu não lembro a citação direta, mas está no finalzinho do livro de Apocalipse, ele fala isso. Né? E aqui ele fala, né, no 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então percebe que tem algumas condições para o fim. Então a gente vai ter guerras e rumores de guerra, a gente vai ter a perseguição aos cristãos,
a gente vai ter doença, a gente vai ter a tribulação, né? E essa tribulação é contra cristão mesmo, não é uma tribulação geral. Além de ter aquela coisa toda que acontece no Apocalipse, vai ter uma perseguição contra os cristãos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas. Isso aqui é um aviso que Paulo já dava 2000 anos atrás. Ele já falava sobre isso. Que tem falsos profetas, que tem gente que se diz Cristo, tem gente que se diz a reencarnação de Cristo. Hoje, aqui no Brasil, tem um cara que fala que é Jesus. Né? Virou piada e tal, tá na televisão, mas ele fala, eu sou Jesus, eu vim, eu voltei. Né? Tô aqui, tô de volta. Então, e não é só no Brasil, né? No mundo inteiro você vê coisas desse sentido, de gente falando, eu sou Jesus. Né? E hoje o pessoal meio que encara isso na brincadeira e tal, mas vai chegar um tempo em que essas pessoas vão conseguir fazer sinais e maravilhas. E aí enganarão a muitos, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. A gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu digo, repito e vou repetir a minha vida inteira. A minha régua, a minha regra é a Bíblia. Qualquer coisa que for falado que estiver fora da Bíblia, não vale. Né? E aí eu já disse isso, mais uma vez, vou falar mais uma vez. Se eu estiver falando alguma coisa que estiver fora da Bíblia, pode botar o dedo na minha cara, pode apontar, pode falar, olha, isso que você está falando é besteira, isso que você está falando não está na Bíblia. Ou então pergunta para mim, né? De onde você tirou isso? Em que verso que está? Em que capítulo que está? Por quê? Porque é muito fácil você enganar as pessoas usando a Bíblia. Se você tira um texto de contexto, é o que acontece. Você fala, ó, tá vendo? A Bíblia fala sobre adultério, então pode adulterar. Ah, a Bíblia fala sobre assassinato, não sei quem matou não sei quem. Ah, então pode matar. Então, se você tirar o texto do contexto, você consegue usar a Bíblia para justificar coisas injustificáveis. Até pouco tempo atrás, até o quê? 100 anos atrás, até hoje, vou dizer, o pessoal justificava a escravidão a partir de um texto bíblico. Falava, não, tá vendo? A Bíblia apoia a escravidão. Só porque Paulo falou que seja você escravo, seja dono, seja não sei o que lá, não importa em que situação você tiver, você é irmão, você tem que seguir a Jesus. Mas aí, como menciona que não importa se você é escravo ou se você é dono, pronto, tá vendo? Então, Paulo aceitava a escravidão. Então, tudo bem ter escravo. Né? Não era esse o contexto. Não era disso que ele estava falando. Mas o texto está lá. E aí o pessoal tira e deturpa. Aí tem um outro... Ô, Renato, Oi. daí é por isso que tem aquela parte que fala que a letra mata, né? A pessoa vai querer, sem a unção do Espírito Santo, dar confusão. Aí vira uma bagunça. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, só para dar um outro exemplo, tem uma religião aí que fala que o arcanjo Miguel veio e fez uma revelação adicional, uma revelação complementar, vamos dizer assim. Então, você tem aqui a Bíblia, legal, a Bíblia é bonitinha, um livro legal, mas veio o arcanjo Miguel e trouxe uma nova revelação. Né? É uma religião que é muito famosa nos Estados Unidos e tal, mas, assim, eles usam a Bíblia, usam trecho da Bíblia, usa Deus, usa Jesus, para ensinar coisas que não são bíblicas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia ela não é vários pedacinhos quebrados que eu posso pegar e escolher o que eu gosto mais. Né? Ela é um conjunto que vai de começo ao fim, ela vai de Gênesis ao Apocalipse. Gênesis é o princípio da revelação e o Apocalipse é o fim da revelação. Mas a revelação se encontra na Bíblia toda. Então eu não posso simplesmente tirar um pedaço e ensinar o que eu quiser. E é o que acontece, quer dizer, levantar-se-ão muitos falsos profetas, no 24:11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê? Porque ele usa trechos da Bíblia e fala, tá vendo? Tá aqui, então pode. Isso que eu estou falando aqui, tá lá. Ou ainda pior, né? Nem usa a Bíblia, simplesmente fala como se fosse um enviado de Deus. Quanta gente que a gente vê assim, não, porque Deus me mandou uma mensagem. Eu estava orando ontem e Deus mandou eu falar para vocês que não sei o quê. Deus mandou falar para vocês que eu estou sentindo do Espírito que tem uma pessoa aqui que vai me dar R$50 hoje. Eu senti, o Espírito me falou. Que vai me dar R$50, vai me dar R$100. Né? Quanta gente que não faz isso, que nem usa a Bíblia, nada, assim, não, porque Deus, eu sou o enviado do Senhor, eu sou enviado de Deus, e Deus mandou eu avisar vocês que vocês vão me dar seu carro. Sabe? Eu estou exagerando aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E lá no final, no 25, a gente vai ver o que acontece com esse povo aí. Mas, enfim, continuando aqui, no 24:15. No 24:15, ele fala de uma tal de abominável desolação.
Vocês têm ideia do que é esse abominável da desolação? 24:15? Vocês já viram essa expressão em algum lugar? O abominável da desolação. Abram a Bíblia, por favor, em Daniel. Daniel, capítulo 9, verso 27. Quem achar pode ler para a gente, por favor. Daniel, capítulo 9, verso 27. E outra pessoa abre no 12, verso 11. Daniel, capítulo 12, verso 11. E lê para a gente, por favor. Primeiro Daniel 9, 27. O que diz ali? E ele firmará um concerto por muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel, eu tenho certeza que não tinha a menor ideia do que ele estava falando ali. Ele estava fazendo uma profecia, ele estava revelando o que veio na mensagem para ele, mas muito possivelmente ele não sabia o que significava isso, o que significava esse desolador. E existe um estudo, aliás, tem até um livro, mais de um, eu acho, sobre as semanas de Daniel. Qualquer dia a gente faz uma aula especificamente sobre as semanas de Daniel, tá? Mas, em resumo, essa profecia, ele fala em semanas, e a partir dessas semanas de Daniel, muita gente faz um cálculo do Apocalipse. Porque as semanas são em anos, aí você pega uma, multiplica pela outra, de tantos anos, de Moisés até Jesus, deu 7 semanas, de Jesus até o final do tempo, são mais 7 semanas e 2 semanas. Então, o pessoal faz uma conta em cima disso para chegar na data do Apocalipse. Né? Spoiler alert, essa data já passou, tá? Mas qualquer dia a gente faz um estudo sobre as semanas de Daniel. Agora, o ponto aqui que eu queria reforçar é a questão da abominação. Então, quando Jesus fala assim no Mateus 24:15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. É desse trecho que ele está falando. Lê também no 12:11. Quem achou lá pode ler, por favor. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então, por aí a gente consegue calcular quando que seria o fim do mundo. Obviamente, aqui não são dias. Muito possivelmente, isso aqui são anos. Então, teve uma grande comoção quando chegou no ano 1290, que o pessoal falou, não, agora o mundo vai acabar. Chegou, né? Ano 1290 depois de Cristo, agora chegou. Aí depois, quando não acabou o mundo, o pessoal falou, não, peraí, é 1290 anos, mas depois da destruição do templo. Então, seria 1360, porque o templo foi destruído mais ou menos 70 depois de Cristo, mais 1290, 1360, agora o mundo vai acabar. Então, eu só queria fazer esse alerta, porque assim, a gente tem números na Bíblia, mas o significado desses números só o Pai conhece. Jesus, ele mesmo disse isso. Só o Pai conhece. Aquele dia, só o Pai conhece. Quando vai acontecer? E aí, um pouco depois, aqui na continuação, no comecinho do 25, ele elabora um pouco mais sobre isso. Mas, em resumo, a ideia é que ele vem como ladrão. Naqueles dias, logo em seguida aqui, a gente vai ler isso aí daqui a pouquinho. Mas ele fala, né, que naqueles dias eles vão estar comendo, bebendo, se dando em casamento, vai estar uma vida normal, vai estar todo mundo vivendo, e de repente vem. Como um relâmpago que sai do Oriente e se volta para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então a gente não sabe quando, não sabe como, mas vai ser assim, vai ser imediatamente, num dia qualquer. Vai ser uma terça-feira à tarde. Não necessariamente aqui, depois de 1290 anos, a gente tem uma conta aqui das semanas de Daniel. Agora chegou. Mas o ponto aqui, sobre a abominação desoladora, uma das interpretações, é que eu concordo, é que quando teve a destruição do templo, depois disso, aquela região de Jerusalém foi dominada pelos islâmicos. E depois disso foi erguido um templo
islâmico no local onde era o templo sagrado de Salomão, que está lá até hoje. Então, se for ver lá em Jerusalém, aquele templo lá, templo muçulmano, é exatamente o local onde estava o templo de Jerusalém. E aí foi interrompido o sacrifício diário, acabou o sacrifício diário, né? Foi tirado e posta a abominação desoladora, que muito possivelmente algum objeto, ou o próprio templo inteiro, como um conjunto, naquele local. Tá? Então, aqui, ele já tem uma noção de que isso aí foi um sinal. E aqui ele dá um aviso que ele tem 2 significados, do 16 até o 22. Do 16 até o 22, ele dá um aviso que é o seguinte: valia para aquela época, ou seja, quando Jerusalém for invadida, foge. Quem tiver sobreirado, não desça, só vai embora. Quem tiver no campo, não volta para pegar a capa. Quem tiver grávida, vai embora, sai correndo, vai para a montanha, foge para a montanha, ora para que não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então, aquilo tem um significado imediato, pouco tempo após a morte de Cristo, após a morte de Jesus, aproximadamente 40 anos depois da ressurreição de Cristo, e tem um efeito eterno, né? Lá no fim, quando chegar o fim dos tempos, quando chegar quando essas coisas todas acontecerem, finalmente vier, né? A gente está falando do princípio das dores, mas quando efetivamente vierem as dores, é a mesma coisa. Foge, vai embora, vai para a montanha. Porque, olha, no 22 ele disse, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Se continuasse daquele jeito, isso aqui, da forma como eu vejo, da forma como eu interpreto, aí, de novo, minha interpretação pessoal, tá? É eu, Renato, falando, não estou falando de teologia nem de nada. Eu dizendo. Eu acho que esse verso 24, capítulo 24, verso 21, ele se refere ao período inteiro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 20, aproximadamente. Ele fala desse período. Não sei se vocês repararam, mas cada selo que é aberto, cada cavalo que vem, cada cálice que é derramado, em cada um deles sempre sobra gente. Ele nunca vem para destruir todo mundo. Ele sempre fala, 1/3 da terra foi destruída, 1/3 não sei o que sobreviveu, 1/3 dos peixes do mar foram mortos. Ele sempre fala assim, sempre tem 1/3 que sobrevive. E aí ele fala, olha, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. E não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu queria só fazer um comentário rápido sobre a linguagem aqui. Eu não gosto muito de fazer esse negócio de linguagem, mas nesse aqui eu acho que vale uma curiosidade. Percebe que ele põe, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ele está falando do passado. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ou seja, aqueles dias que estão vindo foram abreviados. Então, aqui ele pode ser 2 coisas. Ele pode significar que o planejamento a respeito disso prevê que os dias serão abreviados, ou na cabeça de Cristo, lembrando que Cristo é o próprio Deus e que Deus é atemporal. Então, para ele, essas coisas já aconteceram. Ele já viu isso acontecendo, porque ele está fora do tempo. Então, ele viu o que está lá em Gênesis, ele viu o que está depois do Apocalipse, ele já viu isso. Então, para Jesus, quando ele fala não tivessem aqueles dias sido abreviados, ele está falando do passado. Ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Aí, de novo, ele volta para o futuro. Um dia isso vai acontecer. Isso é só uma curiosidade linguística, tá? Só para vocês perceberem que aí tem também uma questão do tempo, né? Como Jesus encara o tempo. Bom, e aí ele fala de novo do anticristo, né? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos. De novo, o alerta contra os falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Já mencionei esse texto. Então, aí o alerta. Se a gente estiver observando que uma pessoa está fazendo grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios, toma cuidado. Existe uma tendência a gente falar, esse cara está fazendo milagre, é porque ele é de Deus. Esse cara está fazendo um prodígio, porque ele é de Deus. Mas lembra que lá no Apocalipse tem um alerta. Ele já fala ali que o anticristo vai fazer isso também.
O anticristo também vai fazer grandes sinais e maravilhas. O anticristo também vai pacificar o mundo. Então todo mundo vai olhar para ele e falar, esse é o Cristo. Pacificou o mundo, fez sinais, fez maravilhas. Então quem não conhece o texto bíblico, quem não conhece Mateus, quem não conhece Apocalipse, quem não conhece Daniel, quem não veio na aula bíblica, não vai reconhecer. A hora que essas coisas acontecerem, vai acreditar, vai falar, olha, é Deus. É Deus fazendo, é Jesus fazendo. Percebam, eu não sou contra milagre. Eu não estou falando não, todo milagre. Não. Eu estou falando que vai acontecer uma situação em que falsos cristos e falsos profetas vão fazer maravilhas para enganar a todos, se possível, os próprios eleitos. E aí o texto que eu mencionei agora há pouco também, no 24 e 27, ele fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Bom, e aqui ele fala de novo, olha só, mais um trecho que a gente tem lá no Apocalipse. Então, lembra que eu falei que o Apocalipse, no começo, quando ele fala dos selos, ele está dando a visão geral. Ele está dando o quadro todo. Quando ele fala do cavalo, ele pega o primeiro pedaço. Quando ele fala dos cálices, ele pega uma outra parte. Então, ele está detalhando o que acontece no geral. Aqui é um trecho diretamente ligado ao que está lá no Apocalipse. 24, 29, ele diz assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aqui ele dá um pulo temporal, né? Porque a gente vê essas coisas acontecendo no começo do Apocalipse, muita coisa acontecendo aí no meio, e no final aparecerá o sinal do Filho do Homem. Aqui ele já fez o começo e o fim. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Essa é uma música que eu gosto muito de falar isso. Vindo sobre as nuvens com poder e glória, então se verá o Filho do Homem. Vocês lembram dessa música? Acho que é Milagre isso aí. É antiga. Acabei de revelar a minha idade. É daqui que sai esse trecho. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui, de novo, no Apocalipse, ele pega esse trecho, essa frase, e elabora. Então, lá no Apocalipse, a gente vai ver que vai ter os escolhidos, que vão estar, alguns vão ascender imediatamente junto com Cristo, outros vão esperar um pouco. Né? Aqueles que estão lá do lado direito falam, até quando que a gente vai esperar? E ele fala, não, espera mais um pouquinho, que já vai vir tua vez. Né? Então, vocês lembram que esses trechos, no Apocalipse, ele descreve um pouco melhor isso que Jesus falou. Aqui Jesus falou assim, os anjos vêm e vai recolher todo mundo. Morreu, parou aí. E lá no Apocalipse ele elabora. E aí vem, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. O fim está chegando. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em respeito ao dia e à hora, eu já comentei sobre isso, está aqui no 24 e 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, só o Pai sabe quando isso vai acontecer. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, aí de novo um alerta. A gente tem que ficar atento aos sinais, né? Mas com uma posição de esperança, não com medo. Ah, vai vir o Apocalipse, vai acabar o mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai vir o Apocalipse, vai acabar o mundo, Jesus vai voltar e a gente vai para o céu para morar junto com ele. Né? Aqueles que permanecerem fiéis até o fim vão lá para o céu para morar junto com ele. Então, é importante que a gente conheça esses sinais, é importante que a gente observe esses sinais, porque a hora que a gente vê que eles estão acontecendo, a gente não vai ser enganado.
A gente vai conhecer o que acontece e não vai ser enganado. E aí ele dá um exemplo aqui, olha, de como isso acontece, no 24:40. Então, 2 estarão no campo e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considera isso. Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, quando a gente estiver distraído, é aí que vem. Quem é, pois, servo fiel e prudente, e quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E aí ele começa, né, ele faz uma introdução aqui, a parábola que está no 25, que é a parábola dos talentos. Eu não vou entrar nessa parábola, é muito interessante, é muito legal, vale uma pregação. A gente já deve ter ouvido, possivelmente, pregações a respeito disso, eu já, né? Mas eu não vou falar sobre ela agora. Então, tem logo em seguida a parábola das 10 virgens. Vocês conhecem ela, essa parábola? Todo mundo já conhece? Todo mundo já viu, né, a parábola das 10 virgens. E dos talentos também. Ele fala aqui em seguida. Então, eu vou pular essas parábolas, porque a gente já conhece esse trecho, e vou direto para o fim, no Mateus 25, a partir do verso 31. Então, antes, no 24, ele conta como é que a coisa vai acontecer. Então, a gente vai estar distraído, vai ter o princípio das dores, então a gente vai observar vários sinais e vai saber que logo vem. Só que a gente não sabe quando vem. Vai vir como um ladrão, vai vir como um relâmpago que sai do Oriente e se volta para o Ocidente. Aconteceu, o que vem em seguida? Aqui no 25:31 ele conta. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, isso tem lá no Apocalipse também. Lembra que lá ele menciona que é incontável, o número de pessoas é incontável. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. No Apocalipse ele fala sobre isso também. Ele vai separar para o lado direito aqueles que foram os eleitos, escolhidos, que se mantiveram fiéis, e do lado esquerdo, quem não é fiel. Né? E aqui ele fala, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, está aqui de novo uma relação, uma referência ao que é dito ali no Apocalipse. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, uma pausa aqui. Quando ele fala, um pouquinho antes, que ele fala assim, que ele vai vir e vai pegar a gente de surpresa. Mas bem-aventurado aquele que estiver fazendo o trabalho do meu Pai. Qual que é o trabalho? É esse aqui. O trabalho é a gente fazer, é ajudar quem precisa. Em resumo, é isso. Está resumindo muito resumidamente, é ajudar quem precisa. Em vários outros trechos da Bíblia, Paulo fala bastante sobre isso, no Antigo Testamento fala também, né, que é você ajudar a viúva e o órfão. Isso aqui também é o trabalho. E aqui ele elabora um pouco mais. Então ele fala da viúva, fala do órfão, fala da sede. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Eu era forasteiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava enfermo e você me visitou. Eu estava preso e foste me ver. Então, quando a gente faz essas coisas, nós estamos fazendo para Jesus. Você não está fazendo para aquela pessoa que está lá sentada na rua. Aquele prato de comida que você está dando para ele, você não está dando para ele, você está dando para Jesus. Quando você vai no hospital orar por uma pessoa que está lá na cama, está preocupado, está nervoso, você vai orar, fazer uma oração pela pessoa, você não está fazendo pela pessoa, você está fazendo por Jesus. Óbvio que a pessoa recebe aquilo, né? Óbvio que isso aí tem um efeito poderoso sobre a vida das pessoas. Mas quando a gente faz essas coisas, é isso que ele quer que a gente faça. Né? Então, Jesus ele resumiu a Bíblia, resumiu toda a mensagem da palavra de Deus com duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
O que é amar o próximo como a si mesmo? Está aqui. É isso aqui que é amar o próximo como a si mesmo. Do 25:35 até o 36. Isso aqui é amar o próximo. Aí você tem também a parábola lá do bom samaritano, né, e várias outras que Jesus menciona coisas nesse sentido, mas especialmente essa samaritana, ela é bem clara quanto a isso, que não importa quem está passando por esse tipo de dificuldade, mas que você deve ajudar. Tá? E isso é ser igreja. Isso é ser cristão. É você ajudar o outro. Né? Quando você faz essas coisas, isso que você está fazendo fala mais alto do que o que você está falando. A gente deve evangelizar? Certamente a gente deve evangelizar. Mas quando você faz essas coisas, você está evangelizando. Quando você cuida do pobre, quando você cuida do doente, quando você cuida de quem está com fome, de quem está com sede, o exemplo disso, a pessoa vê Cristo em você, quando você faz isso. Você está fazendo para Jesus, e ele está vendo Jesus. Então, isso é uma forma de evangelizar muito mais eficiente do que você ficar gritando em praça pública. Você pode fazer isso? Pode fazer. Mas é muito mais eficiente você ajudar quem está precisando. Isso fala muito mais alto sobre o seu cristianismo do que você ficar falando. E aí o oposto também é verdadeiro. Quer dizer, quando você não fez essas coisas, quer ver, a partir do 40. Não, 41. Né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Eu, sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me visitaste. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: quando que essas coisas aconteceram? E no 45. Então ele responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E é uma mensagem forte. E irão estes para o castigo eterno. Porém, os justos para a vida eterna. Então, percebe que aqui ele está falando de um cristianismo prático. Um cristianismo real, um cristianismo de ação. Não é só um cristianismo de levantar a mão e falar: eu aceito Jesus. Bom, tudo bem, você aceitou Jesus. O que é aceitar Jesus? Fazer essas coisas. Tá? E você vê a consequência disso. Você vê a consequência do fazer e do não fazer. Quando ele fala aqueles que forem fiéis até o fim, isso aqui é ser fiel. É fazer essas coisas. É amar o próximo. E dessa forma você manifesta esse amor. Dessa forma você manifesta o amor que Deus te deu. Quando você ajuda o próximo, você recebeu esse amor e você está compartilhando esse amor. Não importa quem. Não importa quem você está ajudando, mas você tem que ajudar os outros. E aí, você percebe como é importante isso. Isso é um critério. Quando Jesus julgar o mundo, isso é um critério de julgamento. Né? Então, tem um outro trecho na palavra que fala que aquele que crê em Cristo nem será julgado. Não vai ser julgado, porque ele creu. Só que o crer significa fazer. O crer não significa só falar, é fazer. Isso é. Então, quem faz essas coisas não vai ser julgado. Simplesmente já está absolvido, já está separado. Estes são os fiéis e justos que vão reinar, ou que vão poder entrar, né? Poder ser recebidos como filhos do Deus Altíssimo, como filho do Rei, e viver a vida eterna. Bom, então, aqui a gente termina o estudo de hoje. Eu falei bastante, mas alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Tranquilo? Está todo mundo mais preocupado com o fim do mundo ou menos preocupado? Tranquilo? Então tá bom. Vamos orar para encerrar, então? Já que ninguém tem mais nada. Quem gostar de orar, tira o mudo e ora para a gente fechar a nossa aula de hoje. Pai Santo querido, obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu servo que tem se
disposto, Senhor, a estudar a tua palavra para nos ensinar, Senhor. Que a cada dia o teu Espírito possa falar através da vida dele, Senhor, e nós sejamos grandemente abençoados, ó Pai. Obrigado, Senhor. Queremos estar realmente preparados, Senhor, porque, como diz a tua palavra, não sabemos o dia nem a hora, só o nosso Deus que sabe. Mas, Senhor, não sabemos, Senhor, que o nosso desejo é estar com o Senhor, Pai. Por isso, nós queremos a cada dia, Senhor, estar preparados para encontrarmos contigo, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada, Pai, para que possamos estar olhando somente para o Senhor Jesus Cristo a cada dia. Assim eu te peço, Senhor, a tua bênção, Senhor, recompense a cada um que tem, Senhor, se disposto neste horário, Senhor, para ouvir a tua palavra e para aprender, Senhor, um pouco mais do muito que o Senhor tem para nós. Assim abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor, em especial o teu filho, Senhor, recompensando, Senhor, pelo seu trabalho, Pai. Assim nós oramos, te pedimos a tua bênção para este restante de noite. Senhor, nos dê um sono repousante e que possamos acordar, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Vão em paz. A paz. Deus abençoe. Amém. Paz. E quem quiser um cachorrinho, me avisa, tá? A gente adotou. Senhor.